Olá! Hoje no Mundo Político, que é especial, o balanço das convenções partidárias, as controvérsias, embates e indefinições. Quais os rumos das alianças e chapas formadas pelos principais partidos no plano nacional e em Minas? Nós vamos mostrar os destaques das convenções estaduais do fim de semana com comentários do jornalista Marco Antônio Soalheiro. E depois eu converso sobre o cenário eleitoral como um todo com o cientista político e professor da UFMG, Carlos Ranulfo. Fique conosco, o Mundo Político está só começando. O MDB fez reuniões esse fim de semana para decidir em que lado estará nas eleições deste ano. No sábado, o encontro da comissão formada para deliberar sobre o tema terminou sem decisão. No domingo, novo encontro. E apenas no início da madrugada desta segunda-feira veio o resultado. O partido vai com Márcio Lacerda, do PSB, apesar da disputa judicial que envolve a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte. O presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes, foi indicado para vice na chapa. Nosso candidato ao Senado é o deputado Jaime Martins e estamos muito confiantes que nós vamos propor a Minas uma outra alternativa que será a alternativa vitoriosa em Minas Gerais. Eu sou vice-governador do Márcio Lacerda e acredito que ele vai ganhar as eleições e nós ganharemos junto com todos que compõem. Não tem essa hipótese. A hipótese é Márcio Lacerda, candidato a governador, e eu vice-governador. Isso quem vai decidir é o povo de Minas Gerais, mas nós vamos propor a Minas Gerais uma outra alternativa que não seja as duas que foram colocadas. Tenho certeza que essa será a alternativa que com certeza vai atender mais os votos. Essa manifestação do deputado Adalclever Lopes não foi consenso dentro do MDB. O deputado Fábio Ramalho, que defendia aliança com o PT, teme que uma batalha judicial do PSB de Lacerda afete os planos dos MDBistas. Há uma coisa judicializada, essa judicialização, pela interpretação do meu advogado, o PSB nacional está certo. Na hora que for para o pleno, tanto do TRE como do TSE, não vai passar. A gente está entrando numa canoa judicializada, né? E eu penso que a gente não tem que fazer essa questão de judicialização. E Marco, bem-vindo ao programa. Obrigado, Vivi. É um prazer participar desse Mundo Político especial. Você acompanhou todas essas idas e vindas, estava até a madrugada dessa segunda-feira esperando o resultado da reunião dessa comissão provisória. Dessas reuniões, idas e vindas, saíram duas atas. Como é que foi essa história? Vivi, o MDB ele estava até a última quinta-feira com esse acordo com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, praticamente fechado. Só que no sábado houve um momento em que o partido hesitou, justamente por causa da insegurança jurídica em relação às possibilidades do ex-prefeito manter a sua candidatura. Não foi definido nada no sábado e na reunião de domingo o posicionamento inicial foi por uma possível aliança com o PT. Chegaram a ensaiar, redigir uma ata que foi escrita indicando essa aliança, indicariam inclusive um candidato a senador, que seria Sebastião Quintão, pai do deputado federal Leonardo Quintão. Mas, nesse tempo, eles receberam um contato do prefeito Márcio Lacerda, do ex-prefeito Márcio Lacerda, pedindo que segurassem essa decisão, que ele ainda gostaria de ter uma conversa com o MDB. No final da noite de domingo, essa conversa ocorreu com a presença também do prefeito de Betim, Vitório Medioli, que é o presidente estadual do Podemos, e Márcio Lacerda e Medioli conseguiram, então, convencer o MDB... Ou pelo menos a maioria dele. Pelo menos a maioria dele, a firmar essa aliança. O presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, tinha resistência mesmo a uma reedição da aliança com o PT, preferia outras alternativas e assim foi feito. É uma aliança que surge com 7 partidos, além do PSB, do MDB e do Podemos, também estão nessa aliança o PROS, o PV e o PDT também participando
de toda essa construção, e o PRB. Agora, no meio dessa história, houve também um contato com o Rodrigo Pacheco, que até então era pré-candidato ao governo. Alguns deputados MDBistas chegaram a jantar com Rodrigo Pacheco na noite de domingo para tentarem algum tipo de acordo, mas provavelmente foram informados da decisão de Rodrigo Pacheco, que acabou nesta segunda-feira, né, abrindo mão da pré-candidatura ao governo do Estado para apoiar Antônio Anastasia e se colocar como candidato ao Senado. Agora, Marco, e se a candidatura do Lacerda não der certo, não vingar, porque ela está judicializada, tem uma disputa com o PSB nacional? A conversa de momento entre os partidos que compõem essa aliança em torno de Márcio Lacerda é de que o presidente da Assembleia, Clever Lopes, já está de sobreaviso para assumir a cabeça de chapa caso a candidatura de Lacerda seja impugnada judicialmente. Agora, ficam também possibilidades em aberto até o próximo dia 15 desses partidos tomarem outros rumos, eventualmente até Isso é se possível aliarem. legalmente? É possível legalmente, depende muito do que cada partido registrou em suas atas, mas não é uma possibilidade a ser excluída. Esses partidos podem também tomar outros direcionamentos. Hoje, nesta segunda-feira, o posicionamento de momento é esse, que o presidente da Assembleia, Clever Lopes, já estaria de sobreaviso para ser o nome a encabeçar essa chapa, caso Márcio Lacerda não se viabilize. Bom, e nesta segunda-feira, após o MDB apostar na candidatura judicializada de Márcio Lacerda, o pré-candidato ao governo pelo PSB soltou nota em que reafirma que está na disputa pelo Palácio da Liberdade. Lacerda anunciou que terá o apoio dessas 7 legendas que o Marco Antônio mencionou. A novidade é o PDT, que ainda não tinha se posicionado, não tinha tomado uma decisão publicamente. Os demais são o próprio MDB, o Podemos, o PROS, o PV, o PRB, além do partido do Márcio Lacerda, o PSB mineiro. Segundo a nota, a coligação, que já tem nome, Minas Tem Jeito, é o nome, dará 1/3 do tempo de rádio e TV ao candidato. Na nota, Lacerda não menciona a disputa judicial com a direção nacional do PSB. O comando da legenda não reconhece a candidatura aprovada na convenção estadual e acusa Márcio Lacerda de ser contraditório e de desrespeitar a autonomia do comando nacional. A decisão de Márcio Lacerda de manter a candidatura ao governo de Minas surpreendeu a cúpula do PSB porque aconteceu logo depois de uma reunião nacional da legenda. No encontro em Brasília, Lacerda integrou uma comissão que decidiu que o partido não teria candidatura própria ao Palácio da Liberdade. Em contrapartida, ao ex-prefeito de Belo Horizonte foi oferecida uma vaga para disputar o Senado. Essa comissão nacional também decidiu tornar nula a convenção estadual do partido realizada em Belo Horizonte no sábado, que rendeu discussões e até briga entre os convencionais. O auditório estava lotado de delegados municipais do partido. A convenção havia acabado de começar quando o deputado federal Júlio Delgado entrou e pediu a palavra. Imediatamente, os presentes começaram a insultá-lo. Sob gritos de golpista, teve início uma briga generalizada. Empurra-empurra, agressões, e Júlio Delgado e o recém-eleito presidente estadual do partido, René Vilela, não conseguiram falar e tiveram que ser protegidos por seguranças. Diante da confusão que persistiu por cerca de 1h30, o delegado que conduzia os trabalhos deu por encerrada a convenção, afirmando a aprovação do nome do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, ao governo de Minas, contrariando a decisão da Executiva Nacional. O racha no PSB teve início na última quinta, quando o Diretório Nacional decidiu apoiar a candidatura à reeleição do governador Fernando Pimentel, do PT. O presidente nacional ainda determinou uma mudança no comando da sigla em Minas para evitar que o nome de Márcio Lacerda continuasse sendo cogitado ao Palácio da Liberdade. A ala do partido favorável a Lacerda recorreu à Justiça para manter a convenção e confirmar o nome dele como candidato do PSB ao governo de Minas. Essa convenção está nula.
Está nula de efeito, de origem. E eu quero ler a notificação e a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou a liminar do TRE. É só isso que eu quero fazer. Lamentável que tantas pessoas tenham vindo aqui para promover a agressão e evitar o cumprimento de uma decisão que tem amparo legal e legitimada. Está desse jeito porque, infelizmente, tem uma cúpula muito pequena no PSB que quer vender o nosso partido para o PT. Nós não aceitamos isso. Infelizmente, respeitamos o PT, respeitamos outro partido, mas o PSB tem vida própria. Márcio Lacerda só pôde aparecer ao final, quando o clima havia amenizado e os apoiadores já estavam na entrada do local onde ocorreu a convenção. Ele foi aclamado como futuro governador, agradeceu o apoio e disse que irá manter sua candidatura pelo caminho da judicialização. A judicialização, vocês sabem, é sempre um caminho cheio de espinhos, mas exploraremos os limites que a Constituição brasileira nos dá para reafirmar o nosso compromisso de continuar lutando por um Brasil melhor. Nós vimos aí uma rápida menção à origem dessa história, né? Na verdade, esse racha dentro do PSB tem origem num acordo fechado entre o PT e o PSB nacional, né? Os dois partidos em nível nacional, não é isso? Foi um acordo fechado na última quinta-feira. Esse acordo ele favorece projetos de reeleição do governador Fernando Pimentel, do PT, em Minas, e do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB. Por esse acordo, o PT se comprometia a retirar a candidatura de Marília Reis em Pernambuco ao governo do estado e o PSB se comprometia a retirar a candidatura de Márcio Lacerda em Minas Gerais. Isso também faria com que o PSB nacionalmente declarasse a neutralidade na disputa presidencial, não se aliando ao candidato do PDT, Ciro Gomes, à presidência da República, o que também favorece, de alguma forma, a aliança construída pelo PT em torno do ex-presidente Lula. Em tese, essa decisão coloca o PSB fora do jogo, mas assim, oferece também oferecia, né, a vaga a Lacerda, não é isso? Oferecia uma vaga de senador que ele não aceitou. Ao ex-prefeito Márcio Lacerda, que ele, desde o primeiro momento, disse que estaria fora de cogitação. Agora, a Executiva Nacional, a direção nacional do PSB, tinha poder para fazer isso, para intervir e não validar a convenção estadual aqui. Os partidos no Brasil, né, não só o PSB, eles funcionam como uma espécie de cartórios onde a direção nacional tem poder realmente para destituir comissões provisórias. O que acontece é que Márcio Lacerda e seu grupo resolveram buscar o caminho da judicialização, já tiveram algumas liminares favoráveis em âmbito estadual, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, e decisões desfavoráveis, né, favoráveis à intervenção realizada pela Executiva Nacional do PSB no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Mas são todas decisões que ainda não foram de âmbito colegiado e a Justiça Eleitoral terá que tomar esse posicionamento definitivo o mais rápido possível, sob pena do processo em Minas ficar com essa condição subjúdice do PSB. E essa decisão deve ser tomada pela Corte do TSE. A tendência é que lá, né, seja a decisão final. O PT fez convenção também no domingo. O partido, que fechou aliança com o PCdoB e PR, confirmou a candidatura de Fernando Pimentel à reeleição e de Dilma Rousseff ao Senado. A quadra em Venda Nova, na capital, foi o palco da convenção, ou pelo menos da parte mais voltada à militância. Antes dos discursos, uma carta enviada pelo ex-presidente Lula foi lida, com críticas ao presidente Michel Temer e aos tucanos. Lula ironizou o fato de Aécio Neves ter decidido não disputar a reeleição ao Senado, o que seria um novo embate direto entre os protagonistas da eleição presidencial de 2014. Já como pré-candidata oficial ao Senado, Dilma discursou primeiro. A petista pontuou as dificuldades enfrentadas por ela na presidência e por Pimentel no atual governo do estado. Lembrando o peso eleitoral de Minas Gerais, pediu o empenho dos filiados locais para que garantam êxito nacional do partido nas disputas de outubro. Porque se nós não ganharmos aqui, nós perderemos o Brasil.
A eleição deste ano tem tudo para ser a mais difícil da carreira de Fernando Pimentel. Em sua trajetória política, estando em disputas na cabeça de chapa, o petista só conheceu vitórias consagradoras em primeiro turno. Foi assim em 2004 para prefeito de Belo Horizonte e em 2014 para o atual mandato de governador. Se da PBH Pimentel saiu com aprovação de 90%, no Executivo Estadual enfrentou até agora 3 anos e 8 meses de intensas dificuldades, que tiveram suas maiores expressões no parcelamento de salários do funcionalismo desde o início de 2016 e nos sucessivos atrasos em repasses para os municípios. Problemas que, segundo Pimentel, foram resultado da situação herdada dos tucanos, reiterando, por exemplo, as críticas sobre os gastos na construção da cidade administrativa. Fernando Pimentel acusou ainda os oponentes por darem curso a uma ação orquestrada contra a sua gestão à frente do Executivo Estadual. Quando estava aqui no estado, o Lula tratou os tucanos quase que como irmãos. A Dilma é a mesma coisa. Nunca fez com eles o que eles estão fazendo hoje conosco, bloqueando nossas contas, impedindo as políticas públicas que a gente pode desenvolver. Nós vimos aí passar a história da carta do Lula. A carta do Lula faz uma provocação aos tucanos, que indica esse mote de polarização, né, que essa campanha deve ter, de novo, entre PT e PSDB. E uma estratégia que fica claro já nessa convenção é que o PT vai procurar colar a imagem de Anastasia, candidato do PSDB, à imagem do senador Aécio Neves, que responde a inquéritos no STF, está desgastado junto à opinião pública e essa vai ser uma tônica do que o PT deve trazer para o debate eleitoral, além de responsabilizar as gestões do PSDB pela crise que o Estado enfrenta, né? Lembrando que o governo Pimentel não tem conseguido, né, realmente quitar os salários sem parcelamento. Parte dos servidores estaduais recebe salários parcelados há mais de 2 anos, tem também atrasos em repasses para municípios. É uma situação difícil que o governador enfrenta, mas ele vai argumentar que isso foi uma herança, né, da gestão anterior e que, graças aos seus esforços, o Estado não está enfrentando a mesma situação, por exemplo, do Rio de Janeiro. Agora, se não teve vice na convenção, né, definido o vice, nessa segunda-feira saiu o nome, né? João Moraes, do PCdoB. Deputada federal João Moraes, ela mesmo, em um vídeo no seu Facebook pessoal, anunciou que aceitou o convite do PT e essa missão por parte do PCdoB, que é o partido da deputada, uma deputada que já está no Congresso Nacional há alguns mandatos, passou também pela Assembleia Legislativa. PCdoB e PT têm uma aliança histórica no país e em Minas Gerais, e agora a deputada federal João Moraes assume essa missão de integrar a chapa ao lado de Fernando Pimentel. Mas a vaga para o Senado, pelo menos uma das vagas, fica em aberto. Uma das vagas fica em aberto, esperando possivelmente a definição do PSB, que nós já abordamos aqui, que ainda pode, né, tirar a candidatura de Márcio Lacerda de forma definitiva na Justiça e assim se aliar a Fernando Pimentel. Indicar um outro nome do PSB para ocupar essa vaga na chapa de Pimentel, é isso? É isso. Uhum. Esse espaço está reservado para o PSB. Também nessa segunda-feira, Rodrigo Pacheco, do Democratas, desistiu de disputar o governo de Minas e anunciou que vai concorrer ao Senado na chapa tucana de Antônio Anastasia. Após reunião com os caciques do Democratas, Rodrigo Maia, e do PSDB, Geraldo Alckmin e Antônio Anastasia, Rodrigo Pacheco abriu mão de disputar o governo de Minas. O deputado federal agora concorre ao Senado pela chapa encabeçada pelos tucanos. E o grande mote dessa nossa composição é realmente garantir que o presidente da República seja o Geraldo Alckmin, que possa ver as necessidades de Minas Gerais e cumprir com o déficit histórico que o governo federal tem com Minas Gerais. Então esse ato de desprendimento e de sacrifício, sim, é em razão do povo de Minas Gerais, é em razão do que é melhor para Minas Gerais e para o projeto nacional do governador Geraldo Alckmin. As lideranças comemoraram o acordo com Rodrigo Pacheco. Foi um pedido muito forte, mas em nenhum momento o DEM, diferente de outros partidos, nunca vai convidar o deputado Rodrigo Pacheco para uma reunião para informar que ele não será candidato.
ele deixa de ser candidato por uma compreensão dele, por um pedido forte do partido, mas por uma compreensão dele da importância de estarmos juntos. Eu acho que nós estamos vivendo aqui um fato histórico, né? Candidaturas legítimas, fortes, importantes, se unem numa conciliação para ajudar Minas Gerais, para trabalhar ainda mais por Minas Gerais e para trabalhar pelo Brasil. Agora, no domingo, dia anterior, né, nós estamos nessa segunda, no domingo a convenção do Democratas tinha confirmado o nome de Pacheco. Veja só o que ele respondeu quando questionado se abriria mão da disputa para concorrer ao Senado. Não buscamos, hora nenhuma, essa perspectiva de desistência. Nós não aceitaremos qualquer tipo de interferência nesse sentido. Essa é uma decisão coletiva. Eu, na verdade, sempre me movi pelo espírito daquilo que seja melhor para Minas Gerais e que seja melhor para o Brasil. Estou muito convicto que esse grupo aqui representa o que há de melhor em Minas Gerais, portanto, mantenho a minha candidatura ao governo do Estado. A desistência de Rodrigo Pacheco é uma vitória para Antônio Anastasia, para a campanha do Anastasia? Sem dúvida, é um reforço importante para a campanha do senador Anastasia. O Democratas e o PP, outro partido que estava com Rodrigo Pacheco, já anunciaram publicamente que aderem à campanha de Anastasia, que tem agora o apoio de 10 partidos em torno de sua coligação, podendo ainda acrescentar outros partidos menores que estavam com Rodrigo Pacheco, a depender da evolução de conversas. Isso dará provavelmente ao senador Anastasia o maior tempo no horário gratuito de televisão. Em torno de quanto? Em torno de 40% do tempo total. Quantos? Você disse 10 partidos. 10 partidos já confirmados até o momento, podendo ainda ter o acréscimo de outras pequenas legendas. Quando se falava em recompor, né, esse campo político, se diziam, os integrantes desse campo costumavam dizer que Anastasia seria capaz de recompor aquele campo que foi aquela aliança, né, que era um arco grande, de 2010. Chegou a isso? Isso está se mostrando na prática. Em 2010, o senador Anastasia, então candidato a governador, teve o apoio de 12 partidos. Já tem, no momento, 10 apoios confirmados e ainda pode chegar a esse número de 2010. E o comportamento de Rodrigo Pacheco? Quer dizer, de um dia para o outro, desse domingo, de domingo para essa segunda-feira, ter mudado de posição, pelo menos publicamente. Rodrigo Pacheco ele chegou no final do ano passado a ser cotado como uma possível opção do PSDB, mesmo para a disputa do governo do Estado. O senador Anastasia chegou a gravar vídeo ao lado de Rodrigo Pacheco. Na época, Anastasia resistia a entrar na disputa pelo governo do Estado. Rodrigo, desde então, ainda no MDB, procurou se colocar como pré-candidato a governador, visitou cidades do interior, fez articulações, depois mudou de partido para o Democratas, quando viu que não teria espaço no MDB, mas a verdade é que na política as coisas mudam muito rápido. Nesse domingo, ele fez a sua convenção, que o consagrou candidato a governador, mas recebeu na segunda-feira visitas de figuras importantes da política nacional, o presidenciável Geraldo Alckmin do PSDB e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que foi uma espécie de fiador da entrada de Pacheco no Democratas e acabou convencido a fazer esse sacrifício pessoal de retirar a sua candidatura ao governo e assumir a candidatura ao Senado. Bom, agora você vai ver um quadro geral de como os 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral vão participar das eleições em Minas. Vamos lá, nós temos aqui o PT, né, que está coligado com o PCdoB, Democracia Cristã e PR, e indicaram para Jô Moraes como vice e Dilma senadora. Fica em aberto ainda uma segunda vaga ao Senado, que pode eventualmente ser ocupada pelo PSB, caso a candidatura de Márcio Lacerda seja impugnada judicialmente. Podemos ir para o outro aí, o governador Antônio Anastasia, do PSDB, né? O vice dele, Marcos Montes. Marcos Montes, ex-prefeito de Uberaba, deputado federal, ligado à bancada ruralista. Tem uma coligação, como nós mencionamos, grande, né? E a perspectiva de ter esses dois, na verdade, o do meio, Viana, né, ainda não foi publicamente dispensado, né,
de figurar como candidato ao Senado. O jornalista Carlos Viana, ele declarou no início da noite dessa segunda-feira que pretende fazer uma campanha ao Senado de forma independente, não como candidato oficial dessa coligação. Mas o PSDB ainda não se manifestou. Ainda não se manifestou. Então, em tese, os candidatos são Diniz e Pacheco. Então, vamos lá. Márcio Lacerda, que está no meio desse imbróglio, também com a aliança aí com o MDB, os partidos coligados, né? Para o Senado, Jaime Martins. Nessa coligação, por enquanto, só a indicação mesmo de Jaime Martins, deputado federal, como pré-candidato a senador, e não há ainda sinalização de indicação de uma segunda vaga ao Senado. Mais um, estamos aí, PSTU, né, o candidato que nós trouxemos inclusive ao mundo político também, como outros, que nós já mostramos. Jordano Metalúrgico, tem aí vice Vitória Melo e senador Vanessa Portugal, que também esteve conosco. Vanessa Portugal, que já disputou o governo do estado, prefeitura de Belo Horizonte por várias vezes. Mais um. Rita Del Bianco, que é candidata do PRTB. Tudo muito um cenário bem indefinido aí, né? Ainda bastante indefinido. Ela é uma pastora e será candidata. Isso não tem problema, não? Pode chegar até dia 15 indefinido, quando registrar a ata, apresentar os nomes? É possível fazer isso. Para o Senado isso é possível. É possível. Para vice, não. Não. Não é isso? Governador Romeu Zema, do Novo, o vice Paulo Brant, senador Rodrigo Paiva. Paulo Brant protagonizou, junto com Lacerda, aquele episódio de 2016. Chegou a ser lançado como candidato do ex-prefeito Márcio Lacerda à sua sucessão e teve no último dia do prazo das convenções, à época, o seu nome retirado pelo ex-prefeito. Na época ficou um mal-estar muito grande, né, entre os dois. Paulo Brant foi até questionado sobre essa situação que Lacerda enfrenta nesse momento semelhante com o PSB, mas disse que não guarda mágoa do ex-prefeito e que deseja sorte à sua candidatura. Muito bem. Vamos lá. João Batista Marisguia, da Rede, né? Ele tem um vice ainda indefinido, senador Cacá Menezes. Um retorno à política de João Batista dos Marisguia, que já foi secretário de Estado de Educação no governo Itamar, né, tem uma longa militância na área de educação e que entra para disputar o governo do Estado pela Rede, partido da presidenciável Marina Silva. Isso depois de quase 20 anos fora da política, né? Vamos lá. E PSOL, em aliança com o PCB, né, lançou Dirlene Marques, Sara Azevedo como vice, que é do PSOL, e para senador Duda Salabert e Túlio Lopes, que é do PCB. Destaque a primeira candidata trans ao Senado na história de Minas Gerais, Duda Salabert. Também foi nossa convidada aqui. Indefinidos. Tem ainda muitos partidos que não apresentaram definição sobre nem majoritário, nem chapas proporcionais. O PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, não terá candidato em Minas Gerais. Essa já era uma definição antiga do partido de não ter uma candidatura majoritária aqui. Avante, Patriota e PTC são partidos que estavam na coligação de Rodrigo Pacheco, do Democratas, e que agora podem caminhar para uma aliança com o senador Antônio Anastasia, mas também podem ser cortejados, né, por outras forças políticas. Vamos aguardar os posicionamentos. Muito bem, então nós tivemos aí esse cenário geral. Marco Antônio, muito obrigada pela sua ajuda, por esse bate-bola aqui, para ajudar a esclarecer o que foram essas convenções, o cenário que ficou para a disputa em Minas. Eu que agradeço o convite, Vivian, foi um prazer. Estaremos aqui juntos na cobertura dessas eleições de 2018. Então agora uma última nota. No plano nacional, várias convenções confirmaram chapas que vão disputar a presidência da República. O PT reafirmou o ex-presidente Lula na corrida e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice. E sinalizou que Manuela Dávila, pré-candidata do PCdoB, pode tomar o lugar de vice caso Haddad assuma a cabeça de chapa em substituição a Lula. Outros dois partidos escolheram mulheres para compor chapa como vice. A senadora Ana Amélia, do PP, sairá com o tucano Geraldo Alckmin. E a senadora Cátia Abreu com Ciro Gomes em uma chapa puro sangue do PDT. O deputado federal e pré-candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, anunciou
Para vice, o general da reserva Hamilton Mourão, do PRTB. O PV e a Rede fecharam acordo e o ex-deputado federal Eduardo Jorge será o vice de Marina Silva.